Vamos lá, galera, vamos resolver a prova da IMEPAC 2016, certo? Vamos lá. Primeira questão. Um técnico fazia um estudo sobre o comportamento das moléculas em movimento. Considere que ele simulou a seguinte situação. Injetou uma amostra de gás nitrogênio em um recipiente fechado e na CNTP. O que é CNTP, galera? Condições normais de temperatura e pressão, ok? 2. Em seguida, comprimiu esse gás para metade de seu volume inicial a uma temperatura constante. Nessas condições, o técnico faz as seguintes afirmações. Quando o gás é comprimido, a energia cinética média das moléculas não varia? Sim, elas não variam, porque, olha, eu coloquei um textinho muito bonitinho aqui, ó. A energia cinética média das moléculas de um gás ideal é proporcional à temperatura absoluta do gás. Como a temperatura é mantida constante, a energia cinética média das moléculas também não varia. Certo? Vamos para 2. Quando o gás é comprimido, o número total de colisões por unidade de tempo contra a parede do recipiente aumenta? Sim, a entropia aumenta, né? Ela vai ter mais colisões, certo? Então, verdadeiro, o número total de colisões por unidade de tempo contra a parede do recipiente é proporcional à pressão do gás. Como a pressão aumenta, quando o gás é comprimido, o número total de colisões também aumenta. Certo? Então a 2 está correta. A 3. Quando o gás é comprimido, as forças atrativas entre as moléculas de gás aumentam. Não, as forças não vão aumentar, as forças atrativas, ok? Porque elas são desprezíveis em baixas temperaturas e pressão. Como é o caso da CNTP, né? Ele diz já no início. Portanto, as forças atrativas entre as moléculas não aumentam quando o gás é comprimido, certo? Então, letra A, 1 e 2. Vamos para a questão 2, uma questãozinha tranquilinha, bem facinha. A penicilina G, um antibiótico natural produzido por um fungo, revolucionou a medicina no início do século passado. Considere hipoteticamente que uma molécula desse antibiótico G tem massa igual a 5 vezes 10 elevado a menos 21 gramas. Nessas condições, é correto afirmar que a massa molar da penicilina G é aproximadamente igual a... Tá, pessoal, vamos para essa questãozinha aqui. Ela é bem tranquila, é bem facinha, mas eu vejo muitas resoluções desse tipo de questão utilizando regra de 3. Tá, Robson, mas qual que é o problema? É que você não entende a questão. Esse que é o problema. Você vai pensar que sempre vai ter que utilizar a regra de 3 para resolver uma questão dessa. Então vamos resolver do jeito correto? Vamos lá? Que fique bem mais bonitinho. O que é massa molar? Massa molar posso dizer que é o peso, tá? O peso atômico de uma molécula, de um átomo, ok? Então eu tenho essa formulazinha aqui, ó, número de mols é igual a massa dividido por massa molar. O que ele quer saber? Ele quer saber a massa molar. A massa é dada em gramas, a massa molar é gramas por mol e número de mols é dado em mol. Só que ele quer saber qual que é a massa, né? Em uma unidade de matéria, né? Isso quer dizer o quê? 1 mol. E quantas moléculas tem 1 mol? 6,02 vezes 10 a 23. Aí que vem o pessoal fazer aquela regrinha de 3, né? 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Eu tenho a massa que ele me deu, né? Que é de 5. Deixa eu ver aqui certinho. 5 vezes 10 elevado a menos 21. Só multiplica, achou a questão. Não, pessoal, vamos fazer do jeito correto. Número de mols é igual a massa dividido por massa molar. Qual que é a proporção de mol? 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Olha que bonitinho aqui, ó, na fórmula. É igual a 5 vezes 10 elevado a menos 21. Multiplicou o cruzado, eu tenho que massa molar é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 21 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Robson, notação científica, meu Deus, eu não sei fazer isso. Vem aprender comigo, pessoal. Notação científica facilita a sua vida, ainda mais em contas, na matemática, na física e na química também. Olha aqui, ó. Tá vendo que todos eles tá multiplicando por 10?
guarda o 10 aqui. Vamos só multiplicar 5 vezes 10, não, 5 vezes 6,02. Só isso aqui, ó, 5 vezes 10, ou 5, nossa, esse 10 está na minha cabeça. 5 vezes 6,02. Bem mais facinho fazer essa continha aqui. A gente vai encontrar o quê? 30,1, certo? E as bases aqui, ó, o que está multiplicando por 10 a menos 21 vezes 10 elevado a 23, é só fazer menos 21 mais 23, pessoal. Facinho, né? Que vai dar 2. Então, o meu resultado vai ser o quê? 30,1 vezes 10 elevado ao quadrado, certo? Vocês entenderam? Ficou complicada a minha explicação? Tente ver de novo, analisa, volta o vídeo, porque isso aqui vai facilitar a sua vida. É sério. Então, como está multiplicado 10 ao quadrado, é só mover duas casas aqui com a vírgula. Aqui, ó. Uma, duas, que eu vou encontrar o quê? 3.010 gramas. Certo, pessoal? Uma questão muito facinha, letra B. Entenda a questão, não pense que regra de 3 é tudo na vida. E eu até digo, na química e na física, você utiliza a regra de 3, ó, você utiliza para algumas coisas, mas não utilize para tudo. Entende o exercício, certo? Então vamos lá, vamos para a próxima questão? Vamos lá. O glicerol, ele já me dá a molécula aqui, ó, C3H8O3. É um composto orgânico líquido a temperatura ambiente, né? Não é eletrólito, pouco volátil e pertence à função álcool. Considere que a densidade do glicerol é de 1,3 gramas por ml a 25 graus. Considere também que nessa temperatura a pressão de vapor da água pura é igual a 0,1 atm. Nessas condições, é correto afirmar que a pressão de vapor a 25 graus Celsius de uma solução de glicerol preparada pela adição de 100 ml de glicerina com 360 ml de água é igual a... Certo, é uma questãozinha que você fala assim, meu Deus, não sei por onde começa. Certo? É uma questão um pouco complicada. Complicada no quê? Porque você não vai lembrar dessa matéria aqui, pessoal. Você tem que estudar. O nome disso aqui, ó, Leigh-Hunt, ok? Que ele descreve? Que a pressão de vapor de uma solução ideal é como a fração molar do solvente multiplicada pela pressão de vapor do solvente puro. É isso aqui, ó, P é igual a fração molar do solvente vezes a pressão do solvente puro. No exercício, ele já me dá a pressão do solvente puro. É 0,1. Robson, o que é o solvente? A água. A água vai ser o solvente. O que vai ser essa fração molar? Vai ser a quantidade de mols que eu tenho do solvente dividido pela quantidade de mols que eu tenho na reação inteira, ok? Então vamos lá. Como é que eu descubro número de mols? Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar, certo? Eu tenho uma massa? Não. Mas o que eu tenho? Eu tenho a densidade e o volume utilizado. Vamos lá? Vamos lá. A densidade do glicerol, ele me deu que é 1,3. E um volume de 100 ml. Vamos lembrar da fórmula da densidade. Densidade é igual a massa dividido por volume. Então, eu vou ter 1,3 multiplicando 100, não vou ter? Se você sabe notação científica, isso aqui fica muito fácil. Dá 130 gramas. Você nem precisa fazer a continha. E a densidade da água? A densidade da água, a gente sempre aproxima ela a 1. Depende da temperatura, ok? Então, a densidade é 1 e um volume de quê? De 360 ml. Então, vai ser 1 vezes 360. A massa, então, vai ser 360 gramas de água. Encontramos a massa, não encontramos? O que agora precisamos encontrar? A massa molecular. Por quê? Número de mols é igual a massa dividido por massa molar. Pessoal, se você decora essa fórmula, na química vai ficar muito fácil para você fazer várias questões. Não é só uma, não duas. Vai ser várias mesmo. Como é que eu calculo massa molar? Eu preciso saber a molécula, ok? A quantidade que eu tenho de carbono, de hidrogênio, de oxigênio. A da água a gente já sabe que é H2O. Então, se a gente sabe como é que é a molécula, a gente consegue calcular o peso molar. Robson, onde é que eu vou encontrar o peso de cada elemento? Na tabela periódica. Porém, carbono, hidrogênio, oxigênio,
Até nitrogênio você tem que saber de cabeça, certo? Tem questão que não vai te dar, tem vestibular que ele não vai te dar a tabela periódica, então você tem que saber isso de cabeça, certo? Quantos carbonos eu tenho aqui nessa molécula? Eu tenho 3. Qual que é o peso dele? É 12, então 3 vezes 12, que é igual a 36. Guarda esse número. O hidrogênio, eu tenho 8 hidrogênios, o peso dele é 1, então 8 vezes 1 é igual a 8. O oxigênio, eu tenho 3, então 3 vezes 16 é igual a 48. Pego todos esses números aqui e somo. Eu vou encontrar o quê? 92. A água é H2O. Então eu tenho 2 hidrogênios, o peso do hidrogênio é 1, então 2 vezes 1 é igual a 2, e o oxigênio eu só tenho 1, 1 vezes 16, que é 16, 2 mais 16, 18. Encontrei a massa molecular, não encontrei? O que agora eu tenho que fazer? Encontrar o número de mols, certo? O número de mols é igual a massa dividido pela massa molar, a massa é de 130, a massa molar eu encontrei que é de 92, fazendo essa continha aqui bonitinha, eu vou encontrar o quê? 1,4 mols. A água, do mesmo jeito. Eu encontrei que a massa é de 360, a massa molecular é de 18, e fazendo essa continha aqui, 360 dividido por 18, eu encontro que o número de mols é igual a 20, certo? Mas, o que eu falei? Fração molar, certo? O que é a fração molar? É a quantidade total que eu tenho de número de mols dividido, ok? Pela quantidade de mols que eu tenho do solvente. Quem que é o solvente? A água. Então eu tenho 20 mols mais 1,4. Isso vai dar o quê? 21,4, certo? Então, como eu quero encontrar a fração molar, eu vou fazer 20, que é o número de mols da água, ok? Acredito que eu falei um pouquinho errado antes, certo? Então é 20 dividido por 21,4. Eu vou encontrar que a fração molar é o quê? 0,9, certo? Uma questãozinha bem tranquila, nada demais, certo? Então eu encontrei que o x é 0,9, então P vai ser igual ao quê? 0,9 vezes 0,1. Logo, eu tenho uma pressão de 0,09 atm, certo? Uma questão um pouco complicada se você não sabe o que é lei de Raoult, porém, se você sabe, você vai tirar de letra essa questão, certo? Então, letra D. Vamos lá para a penúltima questão. Nas últimas décadas, o tratamento das emissões poluentes de veículos automotores se aproximou muito com a aplicação de sistemas catalíticos. Considere que 1200 K, o que é esse K? É Kelvin, é a temperatura aproximada dos gases de exaustão dos automóveis. Nessas condições, a constante de equilíbrio é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 13. Se você sabe notação científica, você vai saber que esse número ele é muito pequeno. E eu vou dizer de novo, aprenda notação científica. Para a reação, olha aqui, ele colocou a reação que 2CO2, né, tá dando 2 monóxido de carbono mais gás oxigênio, certo? E com ΔH maior que zero. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou falando de uma reação endotérmica. Se o ΔH fosse menor que zero, eu estaria falando de uma reação exotérmica. Suponha que os gases de exaustão dos veículos automotivos são apenas CO, CO2 e O2, numa pressão total de 1 atm, num sistema fechado. Os gases emitidos por um veículo contêm 12% de CO, 2% de CO2 e 3% de O2 por volume. A partir dessas informações, nas condições do sistema proposto, é correto afirmar que... Tá, pessoal, uma questão de equilíbrio químico, uma questão teórica, certo? Então vamos lá. O sistema está em equilíbrio. O sistema está em equilíbrio? Como eu vou saber que esse sistema está em equilíbrio? Eu tenho que olhar para a constante. Qual que é a constante de equilíbrio? 1 vezes 10 elevado a menos 13. Isso quer dizer que é uma constante muito pequena. E se ela é muito pequena, quer dizer o quê? Que essa reação está deslocada para a esquerda, para os reagentes. Então eu tenho que ter o quê? Uma quantidade de CO2 maior do que o produto de CO e O2.
Eu tô vendo aqui as porcentagens, eu vejo o quê? Que eu tenho 12% de CO2, 2% de CO2 e 3% de O2. A quantidade ela tá menor, não tá, de CO2? Então, essa reação não está em equilíbrio. Robson, eu não entendi. Constante de equilíbrio baixo. Isso quer dizer o quê? Que a reação está deslocada para a esquerda, para reagente. Olha a quantidade de reagente que eu tenho, 2%. Eu tenho uma quantidade maior de reagente? Não. Então, essa equação não está em equilíbrio. Certo? B. A concentração de CO2 será aumentada por um catalisador? Não. A gente precisa lembrar o que é um catalisador. Um catalisador, ele vai diminuir o tempo que a reação vai acontecer, certo? Só que ele não vai estar presente nos produtos. Ele vai aumentar a quantidade? Não, ele não vai aumentar a quantidade de nada. Ele só vai fazer a reação acontecer em um tempo menor, certo? Então, B está errada, certo? Vamos lá, a C. O aumento da temperatura aumenta a produção de CO, de monóxido de carbono? Vamos lá. Se eu estou falando de aumento de temperatura, concentração ou de pressão, eu tenho que lembrar da lei de Le Chatelier, certo? Deslocamento do equilíbrio químico. Ele está falando que o aumento da temperatura aumenta a produção de CO. Para isso, eu tenho que ver o quê? O ΔH. O ΔH ele vai me dizer se a reação é endotérmica ou exotérmica. Uma reação exotérmica, ela libera energia, ok? Então, o calor ele vai funcionar como o quê? Como um produto. Uma reação endotérmica, ele o quê? Ele absorve energia. Então, o calor ele vai ser um reagente, certo? Aí fica mais fácil, porque eu pego a reação e só adiciono o calor na reação. Porque se eu for aumentar a temperatura, eu vou aumentar calor aonde? Em reagente. Olha aqui, ó, ele está aumentando em reagente. E se eu estou adicionando algo em reagente, eu vou deslocar a reação para onde? Para produto. Robson, como assim? Pesquise, estude, lei de Le Chatelier, ok? Se eu estou aumentando algo de um lado das reações, a minha reação vai se deslocar para o lado contrário. Se eu estou retirando algo da reação, a reação vai se deslocar para o lado da onde eu tirei, certo? Então, se calor aqui é um reagente por se tratar de uma reação endotérmica, quando eu aumento a temperatura, eu estou deslocando essa reação para onde? Para produto. E a questão está perguntando o quê? Aumenta a temperatura, aumenta a produção de CO? Sim, aumenta a produção de CO. Então, letra C. Vamos ver a D, só ver o que ela está errada? O aumento da pressão do sistema produz mais oxigênio. Certo, eu estou aumentando a pressão. Ele quer que eu aumente a pressão e aumenta oxigênio. Vamos lembrar de Le Chatelier? Como é que eu sei que a pressão vai deslocar o equilíbrio? Eu tenho que ver a quantidade molar, ok? Porque a quantidade molar equivale ao volume, certo? Então, se eu tenho uma quantidade molar maior em reagente ou produto, eu vou saber onde é que vai se deslocar essa reação. Olhando essa reação aqui, ó, 2CO2, eu tenho 2 mols, ok? Em produto, eu tenho 2CO mais 1 O2. Robson, não tem nada aqui, isso quer dizer que tem 1. Então, eu tenho 3 mols do lado de produto e 2 mols do lado de reagente. Se eu aumento a pressão, a reação vai se deslocar para onde tem menor quantidade de volume, certo? Onde eu tenho menor quantidade de mols, ok? Então, se eu aumento a pressão, vai aumentar o quê? A quantidade de CO2, não de oxigênio, certo? Uma questãozinha um pouco complicada, porque é só de teoria, porém, estude a teoria que você vai conseguir ir muito bem. E lembrando, o vestibular da EMEPAC cobra muito equilíbrio químico, então estude bastante. Vamos para a última questãozinha. Os barbitúricos são substâncias usadas como sedativos e indutores do sono
com o intuito de diminuir a ansiedade e alguns distúrbios de origem psíquica, ok? A figura a seguir apresenta a estrutura química do composto barbitúrico, ok? Então ele coloca aqui a estrutura do barbitúrico. Sobre os barbitúricos, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas, ok? Vamos lá. Eu aqui já coloquei a resposta, ela é a letra B, mas eu vou justificar uma por uma. Os barbitúricos têm função amina e amida. Então a gente tem que lembrar de funções orgânicas. Lembrando que esse vestibular cobra muito funções orgânicas. E o que é uma amina? A gente sempre vai lembrar de uma amina de um nitrogênio ligado com um carbono, ok? Aqui eu tenho isso? Tenho. Olha aqui o nitrogênio ligado com carbono. Porém, quando esse carbono ele está fazendo uma dupla O com oxigênio, que é o caso que está mostrando aqui, eu tenho que uma amida, certo? Eu tenho uma amida aqui e eu tenho outra amida aqui. Eu estou vendo outro nitrogênio aqui para fazer uma amina? Não, eu não tenho. Então, a alternativa 1 está falsa. Os barbitúricos têm 3 carbonos com orbital do tipo sp2, ok? Ele está falando que tem 3 carbonos com orbital tipo sp2, certo? Se eu estou falando sobre orbitais sp2, eu tenho que lembrar o que? De hibridização, de cara. O que é um carbono tipo sp2? Quer dizer que ele está fazendo uma dupla ligação, ok? Ele está falando que tem 3 carbonos com orbital sp2. Vamos ver quantos carbonos eu tenho aqui em sp2. Olha aqui, ó. Eu tenho um carbono hibridizado em sp2. Segue o cursor do meu mouse. Eu tenho outro aqui, outro, mais outro aqui, mais outro aqui, mais outro aqui. Tem um aqui e outro aqui. E ele está falando que só tem 3 carbonos com orbital tipo sp2. Eu acho que eu tenho muito mais que isso, ok? Então, a B, né, a segunda alternativa está falsa. As ligações duplas, desculpa. As ligações duplas nos barbitúricos consistem em uma ligação π e outra sigma. Pessoal, se você lembrar do que é uma ligação dupla, essas ligações duplas é realmente isso. Sempre vai ter uma ligação do tipo sigma e a outra do tipo π, certo? Então, está correta a terceira alternativa aqui. Os barbitúricos têm 6 carbonos insaturados. Vamos lembrar aqui que é um carbono insaturado? Um carbono insaturado vai ser aquele que vai fazer dupla ligação entre carbono e carbono, ok? E um carbono saturado vai ser aquele que vai fazer ligação simples, certo? Ah, Robson, esse carbono fazendo dupla com oxigênio? Ele tem que fazer dupla com o carbono. Então aqui eu não tenho. Onde é que eu vou ter carbono insaturado? Aqui nesse anel aromático, ok? Em um benzeno. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 carbonos insaturados, ok? E é o que está dizendo aqui. Então está correta, verdadeira. Alternativa P, F, F, V, V. Certo? Questão bem tranquilinha, muito teórica.